Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou até esse vídeo. Eu sou a Raquel Muniz e hoje nós vamos conversar sobre a energia da semana do dia 29 de setembro a 4 de outubro de 2025. Os tarôs usados serão a Sibila italiana, o Symbolon e o tarô do Osho. E aí as energias dessa semana, o que as energias estão nos falando? As cartas da Sibila italiana, a conversa, a dona de casa, o comerciante, o ladrão. Para complementar a informação com o Symbolon, saiu a distração, a birra, a injustiça e o cair em si. E para complementar ainda mais a informação, o tarô de Osho, a gente tem a esquizofrenia, exaustão, além da ilusão, a voz interior, solitude, a mente e o não material. Então vamos lá conversar um pouquinho a respeito de tudo isso aqui, para a gente entender a mensagem que para mim tá bem clara, né? Com essa carta da birra, que caiu sobre a conversação e a dona de casa, cuidando aqui dos seus filhos, o que a gente pode entender com essa mensagem? A conversa. Nós nos relacionamos através da fala. Nós externalizamos conhecimento, um ponto de vista, a nossa verdade, o que a gente aceita ou não aceita. A gente se mostra para o mundo através da fala, da convivência, onde a gente está se mostrando, a gente está falando, a gente está colocando o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente estudou, as nossas teorias, né? E isso é passado de geração para geração. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais com o seu exemplo, com o que você está fazendo, não com o que a sua boca está falando. Então, quando você está distraído, jogando conversa fora, aqui, fora da sua casa, você pode estar mentindo, você pode estar omitindo, você pode estar colocando aquela persona que você gostaria de ser, mas você não é dentro de casa. E seus filhos estão vendo quem é você dentro de casa e quem é você fora de casa. O que você fala dentro de casa e o que você fala fora de casa, para estranhos, para amigos, para conhecidos, para parente, para quem quer que seja. E eles estão escutando, vendo, observando. E talvez você tá perdendo o respeito deles. Mas espera aí. Dentro de casa ela fala uma coisa. Dentro de casa ela cobra uma coisa da gente. Ela passa uma coisa. Mas na rua ela fala outra completamente diferente. É aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E criança não tem capacidade mental, cognitiva, de compreender o que isso significa. O que a boca fala, mas o comportamento e a atitude no dia a dia
é completamente diferente. A criança ela não tem capacidade de discernimento para entender esses joguinhos mentais, esse jogo de palavra, esse jogo de conduta, esse jogo de atitude. E aí, você está invalidado. Quem educa, quem está com a criança, quem convive com a criança, quem cuida dessa criança, quem passa valores, moral, né? Quem está colocando coisas nessa criança, moldando o seu comportamento, moldando o seu caráter, a sua personalidade, tentando instruir essa página em branco que é uma criança, você está deixando ela mais confusa do que propriamente dito fazendo o que você acha que você está fazendo. Talvez você está deixando essa criança confusa, sozinha, abandonada, perdida, tentando se encontrar, tentando se entender, tentando entender o que está acontecendo à sua volta e entender quem é ela dentro desse papel familiar, quem é ela dentro desse contexto familiar. Essa criança, esse sentimento aqui de solitude, de não validar esse adulto, não respeitar esse adulto, querer se afastar desse adulto para entender o que está acontecendo, é muito claro isso para mim. E aí a carta que saiu junto desse comerciante é a carta da esquizofrenia, que vem me validar a minha linha de raciocínio. Você está querendo se vender. Você, quando sai de casa e você está se relacionando, na hora da padaria de manhã que você vai comprar um pão, você se mostra uma pessoa respeitosa, atenciosa, gentil, que cumprimenta. Oi, bom dia, tudo bem? Ah, Wagner é o atendente que todo dia de manhã me atende. Oi, Wagner, tudo bem? Eu vim comprar os meus 4 pãezinhos. Ah, tá, como foi o final de semana, papapá. O Wagner da padaria vai te enxergar como uma pessoa muito legal, como uma pessoa muito gente boa, educada, gentil, atenciosa, né? E que não é nada disso, porque dentro de casa é mesquinha, infantilizada, grita, tem um comportamento completamente diferente do que fora de casa. Então, aqui, essa esquizofrenia é que dentro desta pessoa existem 2 mundos, existem 2 realidades, existem 2 formas de agir. E como você se vende? Como você se mostra para o outro? Como você está se vendendo para o outro? Qual é a imagem que você vende para as pessoas que não te conhecem na sua intimidade, que não te conhecem no dia a dia dentro da sua casa? E aí a carta que vem é do ladrão. Não propriamente que você vai ser assaltada, que vão te roubar bens materiais, nada disso. Aqui o alerta para essa semana é com o roubo de energia. Quanta energia você perde vivendo esse personagem que não é você? Nessa atuação de ai, como eu sou boazinha, como eu sou generosa, como eu sou uma boa mãe, que eu nutro os meus filhos com bons exemplos, com virtude, com sabedoria, e eu dou espaço para eles falarem dos seus sentimentos, do que estão sentindo, através de conversas francas e sinceras. Ai, porque eu respeito meu filho, a opinião do meu filho. E aí, dentro de casa, você espanca o seu filho, você fica no celular, 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 você fica no ce
mais está fora de casa do que dentro de casa, você não olha para a cara do seu filho, você não escuta o seu filho, os sentimentos, o que ele está falando, o que ele está pensando, o que ele está desenhando, quais são os brinquedos que ele está brincando, com quem que ele está falando no computador, quais são os jogos que ele está jogando, quem são as pessoas que estão interagindo com ele através desse campo virtual. E aí é um ladrão que está entrando dentro da tua casa através do computador, do celular, das redes sociais, e tá te roubando esse tempo precioso que você deveria ter com você mesma, com seus filhos, com os seus animais de estimação, com a sua casa, com o seu lar, com a sua energia, que é, aqui a gente está falando do que é mais sagrado. É o teu corpo, é a tua saúde, a tua energia, a tua essência, os teus valores. Então isso está sendo roubado. Você está perdendo energia, você está perdendo saúde, você está perdendo disposição, porque você está alheia, não está prestando atenção, não está no ritmo dessa vida de hoje, de agora, do que está acontecendo agora em torno de você, do que está acontecendo em torno de você. E a ideia é o que você está pensando, o que você está sentindo, o que para você faz sentido ou não, porque você tá tão distraída com esse papo furado, com essa conversinha que não vai chegar a lugar nenhum. Você tá tão distraída em olhar para fora, em se vender, em se mostrar, em parecer uma pessoa que você não é. Você tá vivendo um personagem, essa esquizofrenia no sentido de eu me perdi de mim mesma. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem sou eu, porque eu tô vivendo há tantos anos um papel do que as pessoas querem que eu seja, do que as pessoas esperam que eu faça, porque eu tô mais preocupado com a opinião do outro, se vão me aceitar, se vão me receber, se vão me enxergar, se vão me valorizar, o que eu preciso fazer para ser aceita nesse grupo de pessoas, nessa sociedade, nessas pessoas que eu estou me relacionando fisicamente ou online, e qual é o personagem que eu tenho que transparecer para essa pessoa. E aí você está se vendendo uma fake news, uma mentira, essa esquizofrenia, porque você se perdeu de si mesma. E aí essa carta, além da ilusão, quem é você além desse personagem que você criou para ser aceita nesses grupos, para poder conversar, para poder se relacionar, para poder ter um pseudo respeito, pseudo amigos, pessoas que falam com você, te veem ou conversam, esse papinho furado. Tá na hora de acordar, tá na hora de sair dessa esquizofrenia, de acordar, cair na real. Essa carta do Osho é além da ilusão, mas ela é um arcano maior, o julgamento, que tá falando para você, tá na hora de acordar para a realidade, tá na hora de despertar dessa burrice, desse fingimento, dessa hipocrisia, desse mundo de mentira, de ilusão, que é o marketing digital, o se vender, o se mostrar para ser aceito por um grupinho, por uma minoria de pessoas, e você tá fugindo de si mesmo. Você não sabe quem é você mais, porque são tantos papéis, são tantos personagens, são tanta fala, blá, 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 né? Que você se perdeu de si mesmo. Então, assim, quem é você?
É um resgate para ir além da ilusão, além do personagem, além dessa pessoa que você criou para ser aceita, para poder entrar nesse grupo, para poder se relacionar nesse grupo. A carta da sacerdotisa, outro arcano maior, que aqui é a voz interior. Gente, há quantos anos você não escuta a sua voz interior? Há quantos anos você não escuta a sua essência? Que deve estar enfraquecidíssima. Porque você está vivendo uma esquizofrenia. Eu não sei o que é real, o que é mentira, o que eu acho que é certo para Raquel, para mim. Eu, Raquel, pessoa física. O que eu gosto? O que eu quero? O que é inegociável? Qual que é esse limite que eu tenho que colocar? Foda-se o exterior, as pessoas. Eu vou colocar limite nessa putaria aqui para entender o que é real e o que não é real. O que é certo e o que é errado. O que é uma foto numa rede social e o que é verdade. Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, você está acreditando, você está comprando uma coisa que não é verdade. É uma mentira. Onde você está suscetível a golpes. O namoro virtual, como é que é lá, o enganador do Tinder, o não sei o que do Tinder, esses namoros de app, que você tá falando com bandido. Que você tá falando com alguém que quer te lesar de alguma forma, que quer tirar proveito da sua ignorância, da sua fragilidade emocional, da sua imaturidade, do seu despreparo em entrar no mundo virtual. Porque esse mundo virtual, a sua cabeça, você não dorme, você só fica no celular, você só fica no app, você fica de conversinha furado com quem você nem sabe se existe, se é real, ou você tá falando com uma máquina, com uma inteligência artificial, que tá falando o que você quer ouvir, justamente para você entrar nesse modo esquizofrenia. Para você cada vez mais se afastar da realidade, de quem é você, dos pés no chão, do aqui e agora. E aí você vai cada vez mais se afastando do que é real, do que é certo, do que é valores, do que é ético, do que é correto, do que é esperado por uma pessoa dessa idade. As fases do desenvolvimento, o que é esperado para uma criança de 5 anos? O que é esperado na fase oral, anal, nanana? O que é esperado? O que é certo, o que é errado? Então, como que nós estamos se relacionando com nós mesmos? Então, assim, trabalhar as ilusões, trabalhar esse pensamento acelerado e voltar-se para dentro, é desligar a televisão, desligar o celular, sair das redes sociais e voltar-se para quem é você. Se enxerga na frente do espelho e se pergunta: quem sou eu? O que está acontecendo hoje na minha vida, no dia 29 de setembro de 2025? Como é que está a minha vida? Como é que estão as minhas relações? Como é que está eu comigo mesmo? Eu me vejo? Eu me enxergo? Eu me escuto? Eu me cuido? Eu não me coloco em risco? Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, eu coloco limite nessa conversação, nessa internet, nessas vozes? Ou aqui é terra de ninguém, cada um faz o que quer? Então, assim, precisa de um pouco de solitude. Essa carta é outro arcano maior
o eremita, que fala desse momento de parar, se isolar, sair das redes sociais, parar essas conversas inúteis, parar a sua mente, silenciar, para poder iluminar dentro e falar assim, peraí, vamos botar ordem, vamos olhar o que aconteceu até ontem, o que foi que aconteceu, olhar para trás, dar uma peneirada, dar uma organizada, dar uma separada no que é o que, isso aqui ainda serve, ok, vai para caixa número 1, isso aqui tá quebrado, tá faltando peça, tá rasgado, tá velho, não serve para nada, lixo, caixa 2, caixa 3, isso aqui não serve para mim, mas serve para o outro, caixa 3, doação, encaminhamento. É colocar a vida em ordem, é resolver o grau de prioridade. Isso aqui merece uma resposta, isso aqui não merece resposta nenhuma, é perda de tempo. Então, tira da minha vida, coloca um limite. Isso aqui não, isso aqui serve para mim e eu resolvo. Cabe a mim resolver, cabe a mim colocar um limite. E aí você faz planos para o futuro próximo. O que eu espero de amanhã? O que eu espero para daqui a um mês? O que eu espero para 2026 que eu preciso fazer hoje? Semear hoje? Tomar decisões hoje? É isso que essa semana tá pedindo, assim. Organizar a mente, organizar o corpo, a sua saúde mental, o seu emocional, o seu pensar, o seu refletir, o seu amadurecer, o seu compreender. Então, assim, não adianta essa autocrítica, essa punição, essa culpa. E a culpa é sua. Porque você falou, porque você fez, porque você não fez, porque você não sei o que, e você tá sendo a culpada de uma série de coisas que você nem faz ideia do que é. Porque a internet, o julgamento, os dedos apontados, a opinião do outro, a crítica do outro, o conselho construtivo do outro, a visão do outro, a realidade do outro. Ai, mas se eu fosse você, eu faria assim. Ai, porque uma mulher na sua idade fazendo esse tipo de coisa. Ai, porque, nossa, você viu o filho da Raquel, como é mal educado. Nossa, criança mimada, birrenta, sem educação. Olha o comportamento da Raquel. Ela não coloca limite nesse filho, deixa fazer o que... Ai, porque se fosse meu filho... E aí você tá recebendo essa condenação, essa culpa, esse papel de não sirvo, sou errada, sou imprestável, tudo que eu faço é errado, eu sou culpada. E você vai vestindo a carapuça da culpa. É minha culpa. Porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu falei, porque eu não falei, porque eu não agradei, porque eu não eduquei, porque eu não coloquei limite e eu estou sendo julgada, condenada por quem? E essa mente acelerada? E aí você não se deu conta que essas culpas, esses pesos, esse julgamento alheio não tem nada a ver sobre você e a sua vida. Não tem nada a ver sobre você e a sua vida. Porque de quem é o julgamento? Quem que tá falando? Quem tá te condenando? Tem a ver com o outro, isso mesmo. É a fala do outro, é a visão do outro, é a opinião do outro, e você tem que cagar para a opinião do outro. Porque quando é a vida do outro, como é que tá a vida dessa pessoa que tá te julgando, que tá te condenando? Será que a vida dessa pessoa tá maravilhosa, tá tudo resolvido, ela tá excelente?
Como é que será que essas dentro de casa, as pessoas que convivem com essa pessoa, como é que elas falariam dessa pessoa? Que ela é uma pessoa esquizofrênica, que na sua frente tem uma fala, uma conduta, uma opinião, mas dentro de casa é outra coisa, é outra opinião, é outra fala, num outro tom de voz. Porque ela é uma puta de uma hipócrita, ou um puta de um hipócrita, masculino, feminino, não importa o gênero. A ideia aqui é: quem é você quando ninguém te vê dentro da sua casa? Qual que é o teu comportamento e a sua atitude dentro da sua casa? Como é que as pessoas que convivem com você, o que elas falariam a seu respeito? O que você faz dentro de casa que você não faz na rua? Porque na rua você veste a persona, você veste a fantasia, e aí você não fala, você não faz, você não tem aquele comportamento, mas ao chegar dentro de casa, que você tira o sutiã, você tira a fantasia, quem é você? Qual é a fala, qual é a atitude? É disso que a gente está falando, é esquizofrenia. Qual é a realidade, qual é a fantasia? O que você faz e fala todos os dias? Qual o seu comportamento, a sua atitude todos os dias? E não o que você acha que você faz. O que você pensa, mas você não faz. É muito mais sobre o mundo mental, o pensamento, o mental. São os pensamentos, as ilusões, os desejos, os delírios, as vontades, os sonhos, aquelas fantasias, aquele mundo onírico que não tem limite, que vai, mas que no fim não tem ação, não tem atitude, é uma esquizofrenia. Na hora do vamos ver, tá parado, paralisado. Não tem ação, não tem atitude, não tem... É ação, gente. Verbo é ação. O fazer, o executar. A ação, o verbo. O verbo não tem. Só tem a mentalizações. Então, para fechar essa leitura, é cair em si. Essa carta tá falando de cair em si. Cair em si, cair na real. Olha aqui, que carta mais simbólica, cheia de simbolismo. O bobo da corte, aquele que te acompanha, aquele que sabe tudo que você faz, segue os teus passos, porque o bobo da corte é esse. Ele segue o rei, ele vive com o rei, ele sabe tudo que o rei faz, o que o rei pensa, porque ele convive com esse homem. E a função dele tá lá para entreter. Ele escuta tudo que acontece no reino, na realeza. Quem fala com o rei, qual é a resposta do rei, qual é o pensamento do rei, o que o rei faz, o que o rei não faz. E aí esse bobo da corte, ele também sai fora dentro do castelo e se mistura com o povão, para escutar fofoca, para escutar o que está acontecendo, para levar informação para o rei, para entreter o rei, para fazer piada para o rei. Então aqui, essa carta é o rei caindo e o bobo da corte mostrando um espelho para ele se enxergar. Olha a simbologia do cair na real, se enxergar, cair em si. Olha essa bola amarela, remete o que? Ao sol? A consciência? O pensamento crítico? O racional? Eu vou me enxergar, eu vou cair em si, eu vou compreender o que é esperado de mim, mas eu não faço, eu não falo, eu não executo.
porque eu tô vivendo um marketing, porque aquele tá fora do castelo. Ele tá sentado num trono alto, né? E aqui, será que ele tá passeando pelo reino? E aí aconteceu alguma coisa que ele caiu? Caiu em si? Caiu uma mentira? Caiu uma ilusão? Caiu uma crença limitante? Então, tá na hora de parar a mente, esvaziar a mente. Essa carta é o não material. Silencia os pensamentos, silencia a cabeça, silencia para tudo. E volte-se para entender isso aqui. Pare de agir na esquizofrenia, na ilusão, no pensamento, na ilusão, na fantasia, nas idealizações e cai em si. E enxerga, começa a iluminar essa escuridão, começa a visualizar o tamanho do buraco, da falta. Porque se você está iludido, se você está vivendo uma vida onírica, de sonhos, de ilusões, de projeções, de fantasias, é porque o seu mundo real tá uma bosta. Porque você não faz, você não tem coragem de falar o que você realmente pensa, você não tem capacidade de resolver nada, porque você está fugindo através da ilusão, da fantasia, do sonho, da idealização. Está agindo totalmente imaturamente. Porque adulto banca, adulto paga, adulto resolve. Adulto educa, põe limite. Adulto veste a carapuça do sim, eu vou ser o vilão da história. Mas também lembra daquela parte que eu fui a heroína da história e eu resolvi, e eu dei conta, e eu fiz, e eu te ajudei, e eu contribuí, e eu arrumei, e eu... Conta esse outro lado da história também, ô esquizofrênico. Porque tudo na vida tem os dois lados. Eu posso ser o filho da puta hoje, a ovelha negra da família hoje, mas quando a corda tá quase estourando, sou eu que resolvo, sou eu que eu faço, sou eu que fico, sou eu que falo a verdade, sou eu que coloco limite, sou eu que resolvo. Mas quando não é conveniente... Ah, essa é louca, essa é a ovelha negra da família, essa daí não presta. E toca o terror com o nome da pessoa, né? Nas rodinhas de fofoca. Ai, porque você não sabe, porque fulano, porque ciclana, porque beltrana. Aquela esquizofrenia, aquele comportamento imaturo, infantil, de fofoca, de julgamento, de condenação. Mas você não fala o que você não faz. Você não fala do que você não dá conta. Você não fala do que tá muito papinho e pouca ação. Tá muito fala e pouco limite. Vamos lá, bate na mesa e faz. E resolve, e conserta, e põe um limite. E para de reclamar todo dia da mesma coisa. E para de blá, 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 blá. Para de perder energia. Olha aqui o ladrão de energia. O que te faz perder a energia? É esses pensamentos. Nossa, eu vou pensar, eu vou sonhar. E você tá vivendo uma mentira. Você tá vivendo uma mentira. Essa carta esquizofrenia diz tudo sobre essa semana. Então, para fechar a leitura de todas essas cartas que eu falei hoje, para sintetizar tudo que eu falei até aqui, você sabe conduzir a sua vida?
Você está vivendo dividida entre sonho e realidade? Entre fantasia e realidade? Entre esse mundo onírico de pensar, imaginar, concatenar, colocar até coisas no papel, mas não executar? A sua vida está assim? Então tá na hora de rever tudo. Para tudo e bota a vida em ordem. Para com essa cabeça agitada. Não é TDAH, não é ansiedade, é falta de limite. Que você não põe limite na sua cabeça. Você está se distraindo, você está fazendo opções erradas, se distraindo, pensando demais, se deixando gastar essa energia de uma forma desnecessária, errada, que tá te prejudicando em vez de te fortalecer. Então tá na hora de colocar os pés no chão, silenciar a mente, para colocar a vida real, ação, atitude, o fazer, o executar, o verbo. O verbo. E aí vai preencher todo esse vazio. Se não tiver verbo, ação, execução, a materialidade, porque o que você está vivendo é a não materialidade, porque tá na esquizofrenia. Quando você materializar, aí tudo isso que eu falei aqui muda. Ok? Entenderam? É isso. Então, essa foi a leitura para essa semana, do dia 29 de setembro a 4 de outubro. É uma semana que nós temos aí movimentações planetárias, né? Coisas que realmente deixam a gente esgotada, cansada, exausta. Mas também temos como colocar limite nessa cabeça para parar de perder essa energia e focar em fazer o que é necessário. E você precisa ter essa maturidade para entender o que é urgente, o que é agora, o que precisa da sua atenção neste momento e o que não é prioridade. O que é só gasto de energia. Não vale resposta, não vale briga, não vale nem pontuar limite. Vale só um foda-se. Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha energia, vou cuidar do que é prioridade para mim, vou cuidar da minha vida, vou cuidar do que tá acontecendo na minha vida e sair desse modo esquizofrenia, perda de energia, dúvida, insegurança, sonhos, ilusões, delírios e nada de ação. Verbo. Fala sobre como controlar um possível trabalho que fizeram para parar de gastar energia. Fala um pouco mais sobre contornar um possível trabalho que fizeram. Trabalho de que você está falando mais especificamente? Porque assim, parar de gastar energia só depende de você. Ninguém faz nada para ninguém. Esse negócio de fizeram um trabalho, podem até fazer um trabalho, mas se a sua energia está elevada, se você não está dentro dessa esquizofrenia, dessa mente, você não pega nada. Mas se você dá brecha, se você está vibrando nessa sintonia baixa de perda, aí pega. E basta você fazer o caminho inverso. Para isso a gente tem banhos de ervas semanais, defumação da sua casa, do seu ambiente, o orar e vigiar. E o que é o orar e vigiar? É os seus pensamentos, as suas ações, a sua atitude.
Quem é você dentro dessa carta simbólica? Você é o bobo da corte que tá com o espelho mostrando, ou você é o rei que tá vivendo um personagem? Quem é você fora da batina? Fora dessa roupa de realeza? Quem é você dentro do seu quarto? Você é o rei ou você é a Isabel? Quem é você quando é contrariada? Quem é você quando as coisas acontecem não como você idealizou, como você pensou, como você queria? Quem é você? Como é a sua reação? Como que você conduz e resolve no dia a dia? É disso que eu tô falando. A vida não tá aqui para nos agradar. Você vai passar o que você precisa passar para aprender. Aprender o quê? A evoluir. Lembra que eu falei qual é o grau de maturidade que você tá? Qual é a fase do desenvolvimento que você tá? Você lembra dessa parte da leitura, sim ou não? A gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para evoluir. E a vida, as relações vão te mostrar o que você precisa aprender. As relações vão te mostrar a tomar decisões, para não carregar culpa que não é sua. Porque isso aqui é culpa que não é sua. É autossabotagem. Você tá falando amém e concordando com uma mentira. Porque não é real. Então tá na hora de você cair em si. E em vez de brigar com a vida, perder essa energia. Quem é o nome desse ladrão de energia? É um chefe? É um emprego? É um parente? Dá nome aos bois. Por exemplo, você tá tão agitada, você tá tão perdida, você tá gastando tanta energia que você tá com uma gastrite. Aí você chega pra mim numa consulta particular e vai falar tudo, toda a sua vida, como é que é a sua casa, com quem você mora, como é que tá o clima na sua casa, aí você vai falar do seu trabalho, quem são as pessoas próximas, como é que tá o seu trabalho, e papapá, e eu tenho ouvido afiado, eu tenho um ouvido treinado, e eu vou te pontuar, o nome da sua gastrite, o nome da sua perda de energia, o nome da pessoa que tá te cutucando, te culpando, te fudendo, te puxando o tapete. E aí, você vai escutar uma resposta, você vai escutar um feedback, você vai escutar uma orientação, mas com que cabeça? O que você vai fazer com essa informação? Será que você vai escutar o que eu tô falando ou você não vai escutar porque você tá pronta para responder? Porque é muito diferente. A pessoa não escuta bosta nenhuma, ela só tá preocupada em responder, em falar em cima, em colocar o ponto de vista dela. Meu, eu não quero saber seu ponto de vista. Pouco me importa a sua opinião. Eu tô falando sobre mim. Sobre o meu problema, a minha dor, o meu sentimento, a minha visão. Entendeu, Isabela? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tá falando, com quem a gente tá achando que é nosso amigo, com quem a gente tá desabafando, porque essa pessoa pode ser um puta de um ladrão energético, que pode estar fazendo trabalhinho de inveja, de maldição, de praga, de olho gordo e te roubando uma energia preciosa e te distraindo e te fazendo você cair em armadilhas que vai te custar um preço e um tempo para você se curar, para você ficar bem, para você cair em si, para você ter consciência, para você colocar a casa em ordem e parar de gastar energia. Vai demorar.
até você aprender, entender e mudar. Espero ter ajudado, Isabela. Então, essa semana vai pedir muito foco, não na vida do outro, mas foco na sua vida. Tome cuidado com quem você está falando, esse é o alerta dessa semana. Tome cuidado com quem vocês estão falando. Tome cuidado com aquela pessoa que você tem certeza que é seu amigo, que não é seu amigo. Essa sua certeza, a gente não tem certeza de nada. Ai, mas imagina, Raquel, pelo amor de Deus, olha o que você está falando. Então eu não posso confiar naquele parente, naquela pessoa. Não, não pode. Não pode. Meu amor, se ainda não caiu em si, que tem filho matando pai, pai estuprando filha, vó matando a família inteira, envenenada, é isso que a gente tem para hoje. A sociedade, os valores, o que é certo e errado, o egoísmo, o que é importante para mim e foda-se o resto. Aquela família que você tem idealizada, a família Doriana do café da manhã, que todo mundo se ama, todo mundo se escuta e passa manteiga para o outro, que tem esse olhar respeitoso, colaborativo de viver uma união, um lar, uma família. Isso não existe mais. Existe cada um no seu quarto, com o seu telefone, com a sua vida, com a sua individualidade e foda-se você. Porque eu vou te criticar, eu vou te humilhar, eu vou colocar adjetivos. Porque a minha vida é mais importante. Porque eu vou continuar com a minha bengala emocional. Porque eu não quero mudar a minha vida. Eu só quero reclamar. Eu não quero resolver nada. Porque eu tô velha, porque eu tô cansada, porque essa fase já passou. Então eu vou meter o pau. Eu vou levar todo mundo pro buraco junto comigo. E foda-se. É isso que tem pra hoje, ou não? Alguém tá pensando diferente? Tá tudo invertido. O que é errado virou certo. E o que é certo, não, nossa, que é crime. Hoje, para vocês entenderem, casas religiosas sérias, pessoas sérias estão falando, não rezem pelo seu coleguinha. Não orem por ninguém, porque você não sabe qual é a energia e o que está acompanhando essa pessoa que vai vir em cima de você te cobrar. Porque aquela pessoa que está abrindo a boca, falando de você, a história não é bem essa. A história tem quem falou, quem viu, quem escutou e o que realmente aconteceu. Você sabe o que realmente aconteceu? Então você não pode abrir a sua boca. A única pessoa que pode falar é quem viveu, quem estava na ação, que sentiu. O resto. Então, quando eu recebo uma pessoa e eu escuto o que ela tá falando, ela tá me falando a visão dela, como ela enxergou, como ela viu, como ela sentiu no corpo dela. Mas isso não significa que é verdade o que ela tá falando. Porque ela pode ter omitido partes, não entendido o que aconteceu, e ela tá falando inverdades, o que ela acha que aconteceu,
o que a pouca coisa da cabeça dela compreendeu de fato do que aconteceu, mas não é verdade. Então você tem que filtrar. Exatamente, porque a gente julga o ato do outro através do nosso. E a nossa régua não é certa e errada na vida de ninguém. Porque você, Isabela, faz de um jeito. Porque você é a Isabela e você não é a Raquel. Você não tá no meu corpo, você não enxerga a minha vida, você não viveu o que eu vivi, você não sentiu o que eu senti, você não foi criada pela mesma família que eu fui. Você não viveu o que eu vivi, então você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Ai, mas eu tenho uma empatia, eu estou escutando o que você está falando, eu estou entendendo. Não, você acha que você entendeu. Mas a minha fala e o que realmente aconteceu, o que realmente se sucedeu, tem um abismo. Tem um abismo entre o que a minha boca fala e a realidade dos fatos. Então não julgue para não ser julgado, não aponte o dedo para não ser condenada, porque a partir do momento que você está apontando o seu dedinho, tem 3 apontando para você falando, querida, quem é você para falar da minha vida? Olha para a tua. Para de ser medíocre, para de ser hipócrita. Você tá apontando o dedo, falando mal de mim, da minha fala, da minha conduta, da minha roupa, do meu cabelo, da minha família, do meu filho. E a tua vida? Você tá falando do quê? Você tá falando do quê? Olha pra tua vida. Enxerga quem você é, da onde você veio e como é que tá a sua vida. Então, quando você é o alvo, por que você acha que as pessoas falam da sua vida? Por que as pessoas escolheram você como alvo? Quem é que tá falando? Deve ter uma vida medíocre, deve ser corna, deve ter uma vida de merda, deve estar cheia de problema, deve estar cheia de ilusão, cheia de pensamento, gastando energia, porque tá olhando para fora, tá perdendo tempo em colocar uma pessoa pra é que nem o que faz bullying, é que nem o narcisista. Ele escolhe uma pessoa para atormentar, para fuder, para tornar a vida da pessoa insuportável, para tirar o foco dele. Porque a vida é medíocre, porque não aguentaria um peido. E se fizessem comigo? E se eu? Eu não dou conta, eu não resolvo. Eu sou muito frágil emocionalmente. Então eu tenho que vestir a carapuça do ruim, do forte, do briguento, da pessoa que vai lá e faz o bullying e torna a vida das pessoas insuportável, o gostosão, o garanhão, o não sei o quê, para as pessoas não enxergarem a minha fragilidade. Então eu vou apontar o 4 olhos, o cabelo branco, o não sei o quê, para inverter, para tirar o foco, para as pessoas não perceberem a minha vulnerabilidade. Para as pessoas não virem em cima de mim. Então é aquela projeção. E é disso que eu tô falando. Para de escutar as outras pessoas. Sai desse joguinho. Não convive com essa gente. Corta. Dá um ponto final. Porque Freud já dizia... Fulano fala de Paulo, fulano vai falar de Pedro também. Não se iluda que tá falando só do Paulo. Vai falar de todo mundo. Judas era um dos discípulos de Jesus. Convivia com Jesus, ouvia Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus. Sabia do comportamento, da índole de Jesus. E mesmo assim foi um traidor. E não importa se arrependeu depois. Qual foi a atitude dele?
Isso diz mais sobre Judas ou sobre Jesus? Então, Jesus, quando foi para a cruz, não deixou de ser quem era. Ele falou: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele continuou gigante. Ele continuou gigante. Ele conseguiu 2 almas para o reino dos céus. Ele nunca deixou de ser quem ele era e o que ele acreditava e o que ele vivenciava até o último minuto. É sobre isso essa leitura. Quem é você? Qual é a marca que você vai deixar no mundo? Quem é você? Quais são seus valores? O que você acredita? O que você quer? O que você faz? Não o que você pensa que faz. Beijo, Isabela, tá liberada. Gratidão pela sua presença e a sua contribuição fantástica aqui. Muito obrigada. Beijo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a mensagem da energia da semana, que vocês tenham uma semana de muita consciência, de muito foco, pé no chão, realidade, né? Pensamento no concreto, no real. Isso é a necessidade para essa energia dessa semana, porque a energia tá muito pesada, de muita perda de energia, perda de atenção, perda de valores, tá? Então, para fechar com chave de ouro essa leitura, eu vou ler uma mensagem aqui para vocês refletirem, tá? O egoísmo afasta permanentemente as pessoas. Há conflitos ou ações de natureza individualista que são impossíveis de serem superados. Seja do meu lado, seja do seu lado. Quem não reconhece o seu erro, não muda. Então, olhe para dentro e veja até onde as coisas podem valer a pena para você. Reflexão. Eu consigo diferenciar egoísmo de colocar-me em lugar de prioridade? De novo, eu vou repetir. Eu consigo diferenciar egoísmo de estou me colocando como prioridade. Boa semana para todos. Beijos de luz para todos vocês.